No Papo Leve, mais uma vez aqui trazendo conteúdos que a gente está vivenciando nesse exato momento. Eu, Marie e a Kate. Tudo bom, Kate? Oi, Má, tudo bem? Tudo jóia. E a Kate aí vai trazer alguma reflexão para a gente conversar hoje. Oi, pessoal. Essa semana foi engraçado, né? Depois de passar pela primeira semana aí organizando a cabeça e passar pela semana do abrir a geladeira e ficar olhando para a geladeira sem pegar nada, e aí ir no armário toda hora e pegar um docinho ou um biscoito, e dormir, acordar às vezes no meio da noite pensando algumas coisas, né? Preocupada. Aí passou essa semana, que eu acho que foi uma semana mais ansiosa, e as coisas foram entrando nos eixos, voltando ao normal, mas essa semana, por exemplo, na quarta-feira, acho que foi quarta-feira, eu me senti muito fadigada, sabe? Depois do almoço, assim, estava trabalhando normal de manhã, acordei, fiz minha prática de yoga, trabalhei. E aí, no período da tarde, eu comecei a me sentir muito fadigada, então um pouco de dor de cabeça, muito cansada. Eu queria dormir, né? Eu só pensava assim, se eu fechasse meu olho e eu pensasse em alguma coisa, eu pensava na minha cama. E aí, esse estado de cansaço, ele traz até uma certa angústia, assim. Eu fiquei me sentindo um pouco mal, sabe? Passado o dia, eu escolhi que naquele dia realmente eu ia deitar e dormir, né? E descansar. Até para descansar as minhas emoções, porque essa fadiga e essa angústia era também emocional, não era um cansaço físico que eu estava de fato sentindo, era um cansaço emocional, né? Por todas as coisas, por todas as responsabilidades, por todas as preocupações, né? Mãe trabalhando, cuidando dos filhos, passando lição de casa, tendo que fazer o almoço, tendo que fazer, né, organizar as coisas. Quando antes eu saía para almoçar, né? Então o meu almoço estava pronto, eu não tinha que fazer, as crianças iam para a escola, né? E aí tinha aquele tempo para estudar, para eles estudarem. E agora é tudo junto, misturado, um montão de uma vez, né? Então, de alguma forma, chegou uma hora que a conta veio. E apesar de estar me ocupando com as minhas práticas de yoga e exercício físico, tá estudando, que eu tô aproveitando o tempo para estudar, e meditando, que é algo que me acalma muito, chegou uma hora que veio a conta, né? E esse dia ficou bem claro isso para mim. Então eu fui dormir mais cedo. No outro dia eu acordei bem cedo, fiz uma prática energizante de yoga, e aí passou, sabe? Mas eu precisava, tipo, deitar e dormir e ficar quieta, tipo, não fazer nada, não falar nada, não pensar nada, não ocupar a minha mente com nada. E aí passou. Mas eu percebo com as pessoas também, tanto de contato do trabalho, quanto pessoas que eu converso no dia a dia, que essa semana, para muitos, foi uma semana de entrar nesse processo aí de fadiga mesmo, de cansaço desse estado todo, né? E não é um cansaço físico, é um cansaço emocional. E você, para você, teve isso também? Porque você vive uma realidade um pouco diferente da minha, mas com alguns temas parecidos, né? Então, eu acho que é É, legal esse compartilhar. é muita coisa que está acontecendo e muita coisa para readaptar, né? Então, eu trabalho em casa, o meu consultório é em casa, então a minha realidade também é bastante em casa, né? Então, eu faço o almoço todos os dias, minha filha e eu, a gente come aqui em casa e passa a maior parte do tempo em casa. Então, existe uma realidade que não mudou muito. Mas mudou muita coisa ao mesmo tempo, né? Porque é isso, ela não está indo para a escola, então tem essa função aí de estar acompanhando as atividades dela. E ela estuda num colégio Waldorf, então contra o uso, das aulas online. Até então eles ainda não começaram nesse processo. Então, eles passam as atividades por escrito e a gente tem que começar a fazer elas com as crianças mesmo. Então, tipo, toda a demanda fica muito na presença do pai, né?
principalmente para minha filha, que tem 8 anos ainda, né? Eu acho que isso, quando as crianças estão maiores, jovens, eles têm maior independência dos estudos, mas ela não. Então tem toda essa função aí que requer, né, que de alguma forma entra uma vontade materna mesmo de suprir isso, né? Não, eu tenho que dar conta, eu tenho que suprir. E eu acho que muito que a gente está vivenciando é também essa pressão. Eu tenho que dar conta e eu tenho que suprir, né? Em todos os âmbitos. Então, eu tenho que dar conta, eu tenho que suprir do meu trabalho, eu tenho que provar que o home office é legal, eu tenho que dar conta, eu, por exemplo, de atender online e fazer o negócio ser bacana, que para mim é, tipo, super desafiador, porque eu sou terapeuta corporal, então como que eu trabalho o corpo através da telinha, e eu tô tentando e tá rolando, mas existe uma pressão que eu sinto dentro de mim, e assim, e tá com o marido em casa, e é uma delícia ao mesmo tempo, tá junto da família, e ao mesmo tempo tem toda essa readaptação. Mas uma das coisas que para mim me chamou muita atenção, que eu não costumo ficar tanto tempo na frente do computador, e me desgastou demais estar na frente do computador. Passar 5, 6 horas na frente do computador esses dias me deu uma exaustão que chegou na sexta, eu não estava mais aguentando ficar na frente do computador. E aí, logicamente, que eu vou para o meu lado de terapeuta corporal, né? Tem muito da pressão dos nossos olhos, como os nossos olhos são requisitados, né? Nessa coisa da tela, assim, e como fica pressionado, então, dor de cabeça, e não sou só eu, tem muita gente sentindo dor de cabeça, que logicamente que é a tensão, a pressão, o medo, mas também é esse exagero agora, né? Porque é isso, a gente sai do computador, vai para a TV ou vai para o celular, porque como a gente não está indo para fora, até os amigos a gente vê pelo computador, a família a gente vê pelo computador, então o tempo todo está sendo muito requisitado, assim, essa parte mental mesmo, e o corpo está sendo pouco usado. Eu, pelo menos, você está fazendo exercício. Eu acabei essa semana toda passando sem fazer yoga. Aí chegou na quinta, eu tava com dor na lombar, coisa que eu não costumo ter. Aí eu falei, não, vai, se movimenta. Aí eu fui, alonguei e tal. E como é importante isso, né, Kate? Como faz diferença? E tem uma questão ergonômica também, porque assim, eu, por exemplo, apesar de fazer home office, já estava fazendo home office uma vez por semana, 2 no máximo, mas você precisa criar um espaço, por exemplo, na empresa tem toda uma questão, foi feito um estudo ergonômico, então as cadeiras são próprias para isso, os espaços são próprios para isso, o computador fica num espaço, numa altura que é ideal para os teus olhos, né? E na nossa casa, não, é vida como ela né? O meu computador tá mais baixo, então eu fico assim, às vezes, a cadeira, agora eu tenho uma cadeira de escritório, né? Aquela cadeira mais ergonômica, mas assim, antes era cadeirão da mesa da cozinha, entendeu? Do mesa de jantar. E aí, isso é físico, né? Porque assim, se você não tá sentado num espaço que é ergonômico, o teu corpo vai gritar, porque se você ficar sentado 3 horas numa cadeira super dura, qual a chance disso dar certo, entendeu? E a mesma coisa é o computador. É tanto que, assim, a minha dor de cabeça, apesar de eu ter certeza que eu estava num processo de cansaço físico, emocional, eu também estava precisando organizar o meu espaço, porque eu percebi que a minha dor que ficava aqui no pescoço era porque às vezes eu fico com o computador mais baixo, eu fico digitando tal, e tem uma coisa do home office que é assim, você esquece de levantar para tomar água, você esquece de ir no banheiro, no escritório você anda mais, você encontra pessoas, você interage na sua casa, não, então você fica mais tempo sentado do que o normal e precisa se policiar para isso, de alguma forma. E aí, se não é ergonômico, piora muito, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, ir também se preparando para poder trabalhar e estar nesse estado home, né? Então, tá bom, se eu vou trabalhar home office, eu preciso criar um espaço ou pelo menos ter as coisas organizadas de uma forma que eu não fique com a cabeça muito baixa, que a minha cadeira seja, pelo menos que eu consiga encostar na cadeira,
que eu tenho um teclado, que eu tenho apoio para punhos, então precisa pensar nessas coisas também, porque aí foge um pouquinho também desse âmbito de emoções e sentimentos e essa questão de espiritualidade que também está pegando, né, nessas conexões todas, mas também para um âmbito físico, de que você também precisa cuidar do teu espaço, do teu corpo, né, e da forma como você interactua com as coisas. E eu trocando com as pessoas, né, até mesmo nos atendimentos, vendo que tem muita gente falando que está trabalhando mais, né, do que geralmente. Que o home office traz, primeiro, um foco maior, então é isso, não tem cafezinho, não tem um pouco dessa interação, que é muito importante, que também é uma distração, mas é uma distração importante que tenha no dia a dia, né. E está trabalhando porque não tem limite, porque já está na sua casa. Então, pode pegar o computador a hora que for, pode ficar até mais tarde. E o que eu venho falando, e o que eu acho importante, e o que eu faço, né, até porque eu trabalho em casa também, apesar do meu consultório ser completamente à parte do meu ambiente familiar, mas o que eu costumo fazer e o que eu estou falando para as pessoas fazerem é uma espécie de ritual de iniciação e ritual de término. Então, que você possa começar o trabalho, então, com algum tipo de ritualzinho, falando assim, ó, comecei. Né? Pode ser o que você quiser. Prepara um chá, põe do lado um copo d'água, a caneta, o caderno, o que você vai precisar. Se você for uma pessoa mais conectada, enfim, com um lado religioso, energético, você pode acender uma vela, um incenso, alguma coisa que seja todo dia, quando você for começar a trabalhar, fazer esse ambiente. Então, é assim, começou o trabalho. E na hora que terminar o trabalho, desfazer isso. Então, um ritual de finalização de trabalho também. Então, vai, apaga a vela, enfim, guarda a xícara, pega a jarra de água e guarda para o dia seguinte, e faz uma finalização para que você tenha esse início e esse final, que de alguma maneira a gente faz no nosso dia a dia, mesmo sem saber. A gente sai do trabalho, pega o elevador, desce, pega o carro, sai do carro, escuta aquela música que a gente está acostumada, ou podcast, a gente faz rituais. Até mesmo inconsciente. Então, de criar esses rituais no dia a dia para ter esse começo e fim. Eu acho isso importante, sabe? Porque vai finalizando. Eu acho que até isso a gente precisa se acostumar, né? Qual é o limite do home office, né? Onde começa o home, onde começa o office e aonde que eles interagem juntos, assim. É interessante. Muito legal, já vou usar essa semana. Vou criar meus rituais, muito bom. Obrigada, Má. Obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Fiquem bem. Super beijo. Tchau. Tchau. I never made it, but I know